Vascaína, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre as maiores vendas da história do Vasco. Acompanhe o vídeo aí que você vai ficar sabendo quem foi, quanto custou e quando cada jogador foi vendido. Vai! Em 16º colocado foi o John Clay, com 1,5 milhões de reais para o Al-Qadisiyah. Acho que é assim que se pronuncia. Quem lembra do John Clay? Era um meia promissor que vai estourar, vai ser o craque. E não estourou, não foi o craque, infelizmente. Mas mesmo assim o Vasco lucrou com ele. Em tantos jogadores, ele ficou em 16º colocado entre as maiores vendas da história do Vasco. Tentou trabalhar a jogada pelo meio, trabalhou bem com o John Clay. O Riasco está pedindo, ele clareou para o pé direito, bateu pro gol! Em 15º colocado, Marlone que joga até hoje, foi vendido em 2013 para o Cruzeiro por 3 milhões e 300 reais. O Marlone era um outro meia ofensivo, chegou a jogar com a 10, se eu não me engano, no Vasco. Era um bom jogador na base, depois veio caindo, sumiu um pouco, chegou aí para o Corinthians. Então o Marlone fica com a 15ª colocação. Acompanha aí os lances dele. Fagner, André ficou no chão, Fagner ainda, o time do Vasco estava na jogada, chegou por baixo o Willy Carlos, ficou para Juninho Pernambucano, driblou Bruno Colasso, armou a jogada para o Willy, aqui na direita o cruzamento rasteiro para o gol! Gol! E 14º colocado foi o Moraes. Tenho certeza que você lembra do Moraes, era um meia baixinho. Ele foi vendido para o Corinthians em 2009 por 4 milhões de reais. Mais um para times brasileiros. 4 milhões de reais. 14º colocado fica o Moraes. Acompanha aí. Agora, a passagem do Moraes pelo marcador ali do Bragantino foi simplesmente espetacular. Repare no lance, ó. Que lance genial do Moraes. E em 2008 foi Matheus Vital. Matheus Vital também despontou agora há pouco tempo no Vasco. A torcida foi contra a venda do jogador, achando que o jogador seria um grande craque. Acabou que ele ficou alguns jogos na reserva, a maioria dos jogos na reserva no Corinthians. Matheus Vital não evoluiu muito como muita gente achou que ele iria evoluir. Ele foi vendido para o Corinthians em 2009, 5 milhões de reais, e ele fica na 13ª colocação das maiores vendas da história do Vasco. Lembrando que esses valores são os valores com que o Vasco ficou, não que eles foram vendidos. O Vasco lucrou com a venda deles. Em 12º colocado, em 2013, o Vasco vendeu o Dedé. O Dedé, camisa 26, o mito. Foi vendido para o Cruzeiro e o Vasco ficou com 5 milhões de reais. Na época ele foi vendido para quitação de salários atrasados, ajudou muito a venda dele. Muitos também foram contra a venda do Dedé, logicamente. O Dedé vinha no auge, 2 vezes eleito o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, convocações para a seleção. E a partir dali acabou que o Vasco vendeu bem, mesmo sem querer. A partir dali o Dedé se machucou muito, embora tenha sido muito campeão no Cruzeiro. Mas o Dedé veio de contusões, uma atrás da outra, chegou a ficar parado de uma vez só, 1 ano e meio parado numa contusão. Então, em 12º colocado, Dedé. Acompanha aí o mito. O Felipe levou a marcação, tá no chão, falta nele.
O Hamilton trançou o pé do Felipe. É um bom momento para o Vasco. O Caxias cresceu muito no segundo tempo. Partiu Dedé na cobrança! O do Vasco! De falta, Dedé! Com muita categoria sobre o terceiro homem da barreira. O salto do goleiro Fernando. Ele passa triscando na bola, que vai para morrer. De mansinho na rede. Aliás, rede nova. Em 11º colocado, Allan Kardec. Nosso centroavante Allan Kardec, alto, fazedor de gols de cabeça. Ele que está querendo voltar em 2021 para o Vasco. Ele foi vendido para o Benfica em 2009 por 6 milhões de reais. O Vasco colocou apenas 6 milhões. Ele chegou a retornar para o Brasil, jogou no Palmeiras e voltou lá para a Europa. Então, Allan Kardec, veja aí os gols dele de cabeça aí. Allan Kardec em 12º colocado. Vai! Encerrado no Espírito Santo, 4 para o Botafogo, 2 para o América. Aqui o Vasco chegando, cruzamento para Allan Kardec, subiu de cabeça, gol do Vasco! Em 10º ficou o nosso Souza, volante Souza, que junto com o Allan Kardec e com o Alex Teixeira estão armando de voltar para o Vasco em 2021. Ele ficou em 10º colocado, foi vendido em 2010 por 7 milhões e 700 para o Porto. Então Souza saiu do Vasco, foi para o Porto em 2010 por 7 milhões e 700 mil reais. E nono, o Danilo. Danilo foi vendido em 2014 para o Braga de Portugal por 8 milhões de reais. Poucos torcedores lembram dele. Ele foi muito novo, saiu muito novo do Vasco. Praticamente não jogou ou não jogou no profissional do Vasco. Se eu não me engano, ele foi vendido no Júnior, já no Júnior, e não chegou nem a jogar no profissional. Danilo foi vendido por 8 milhões para o Braga de Portugal em 2014. Em 8º colocado, Evander. O Evander, que muita gente critica, muita gente elogia. Polêmico Evander, que ia ser o craque também, mas eu achava ele muito lento, muito preguiçoso. Foi vendido para o... Entenda aí, vou escrever aí que fica mais fácil. Midtjylland, da Dinamarca, não sei se é assim que fala, com certeza não é. Em 2019, ano passado, por 8,5 milhões, 8 milhões e meio apenas, foi vendido o Evander em 2019. Em 2017, mais um clube brasileiro tirou mais um jogador do Vasco. Dessa vez foi o Luan. Luan foi vendido para o Palmeiras em 2017 por 10 milhões de reais e ele fica com a 7ª colocação no nosso ranking. Felipe achou o peito do Juninho, matou bonito na entrada da área, usou o corpo, protegeu, ótima bola, Luan! Gol! Em 6º colocado, nós temos aqui uma surpresa, na verdade, foi uma venda muito abaixo do que deveria ser vendido na época. Hoje é o jogador em atividade que nós temos em maior destaque no cenário mundial.
Você já sabe quem é que eu estou falando, Felipe Coutinho. Felipe Coutinho ficou apenas em sexto colocado e foi vendido em 2008 para o Inter de Milão por apenas 10 milhões de reais. Só para você ter uma ideia, quando o Liverpool vendeu o Felipe Coutinho para o Barcelona, o Vasco lucrou mais com aqueles 5% que a FIFA dá para o clube formador da empresa, com o dinheiro que foi vendido para o Inter de Milão. Foi uma venda horrorosa que Eurico Miranda fez na época, em 2008. Tirar aí o mérito do cobrador. Bateu forte, com precisão e ainda deu efeito na bola. Dodô, Felipe Coutinho na cara do gol, é gol! Goleada do Vasco no Engenhão! Felipe Coutinho faz a festa da imensa torcida vascaína, que está muito feliz. Felipe Coutinho, o garoto, faz o seu primeiro gol no profissional. Que classe, hein? Deu um toquinho, tirou do Wellington, teve a paciência de esperar a definição do Jefferson. Gol de veterano, gol de gente grande, gol do garoto Felipe Coutinho. Uma goleada histórica. Vasco 5, Botafogo 0. Mais uma vez o gol de Felipe Coutinho. Em quinto está o Rômulo. Rômulo, que hoje está no Grêmio, foi vendido em 2012 por 10 milhões e meio para o Spartak Moscou da Rússia. Rômulo, um volante, foi campeão em 2011 pela Copa do Brasil. Um excelente volante, tomou conta da posição ali. Então foi vendido logo após a Copa do Brasil. Foi vendido em 2012 para o Spartak Moscou por apenas 10 milhões e meio. Em quarto lugar temos o xodó da nossa torcida, Alex Teixeira. Alex Teixeira foi vendido em 2010 para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de reais. Alex Teixeira, fica com o lance dele aí com a camisa do Vasco, mate a saudade. É Alex Teixeira, que pode estar voltando em 2021. A decisão, um gol dá um título ao Vasco. Preparado, Carlos Alberto levou no fundo, arrumou. Tem a marcação do primeiro. Desvencilha-se dele. Limpou, ganhou do segundo. Rolou para trás. Alex Teixeira abriu, pediu, recebeu o domínio, avançou, conduziu e tocou. Entregando a bola para o domínio do Fumagalli. Alex Teixeira arrumou, é a chance. É o gol do título. Aponta, atira. Guardou! Vasco! Vamos todos cantar de coração. A final é do Vasco, campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É campeão! É o gigantão da colina! Vibra a galera! Explode o Maracanã! Delira o Brasil! Alex Teixeira com categoria! Fortalece a massa! 40 minutos! Alex Teixeira, camisa 7! É o gol do título! É o gol supremo! É a consagração! É a faixa no peito, é a taça no alto, é o orgulho vascaíno, é o grito que estava entalado na garganta, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão, Alex Teixeira, gol do título, arrebenta Vasco! Em terceiro lugar, meu ídolo, o jogador que fazia eu ter vontade praticamente de todos os jogos do Vasco, não só para ver o Vasco, mas para ver ele jogando. Em 97, você que é da minha época, você já sabe de quem eu estou falando, é dele mesmo, Edmundo Animal. Foi o melhor jogador do mundo em 1997, só não levou porque ele jogava no Brasil. Acabou com o Campeonato Brasileiro, carregou o Vasco nas costas,
fez 6 gols, 6, você que não sabe, mais novo, 6 gols em um só jogo em 1997, Vasco 6, União São João 0. E ele foi vendido para o Fiorentina por 20 milhões de reais em 1997. Olha o lançamento para a área, na direção de Edmundo. Ajeitou, botou no chão. Aí ele é terrível. Busca espaço para o chute. Chamou de um lado para o outro. Bateu cruzado. Gol! Golaço de Edmundo para o Vasco! Em segundo colocado, um jogador em 2017, há pouco tempo, com certeza você lembra, é do Douglas Luiz. Foi vendido para o Manchester City por 49 milhões de reais. Também salvou o Vasco ali financeiramente, essa venda do Douglas Luiz. Ele que foi convocado agora para a seleção pré-olímpica, provavelmente vai disputar as Olimpíadas. Douglas Luiz é o segundo colocado da nossa lista. A tabela com Douglas. Tá de frente, tá de muito longe, ele arrisca, pé direito! Golaço de Douglas! Pra festa do torcedor Cruz Maltino. Tá difícil chegar na área. Tá difícil tabelar bem. Tá sofrendo com os passes, ou arriscar de fora, ou um foguete. Em 2018, mais uma venda polêmica, mais uma venda abaixo do que deveria ser vendido. Paulinho fica com a primeira colocação, mesmo assim, foi vendido em 2018 por 76 milhões para o Bayer Leverkusen por 90% do passe. Já dizem que esses 10% que o Vasco ainda tem direito, mais os 5% que tem por ser formador do atleta, deve praticamente pagar esses 76 milhões que foi vendido por 90%. Então foi uma venda abaixo do mercado, abaixo do que o Paulinho merecia. Então vamos aguardar aí para o Paulinho ver o que vai acontecer daqui para frente. Vai vir as Olimpíadas, provavelmente o Paulinho vai arrebentar e vai passar para um outro nível, subir alguns degraus e se tornar um dos grandes jogadores, um dos grandes atacantes do mundo. O contra-ataque do Vasco tem Guilherme, faz o toque. Paulinho, bateu pro gol! Gol! É do Vasco! É do menino Paulinho de novo! Já se destacou no segundo tempo contra o São Paulo. Hoje marcou 2. Paulinho. 2 vezes Paulinho no Horto. Veja o contra-ataque. Toda jogada para... Você que gostou da nossa lista, compartilha aí. Você que ainda não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho, que toda vez que a gente lançar um vídeo, você vai ficar sabendo. Entre essas curiosidades e outras, acesse aí a nossa lista de playlist e procure aí curiosidades. Tem alguns vídeos, mas conforme a gente for lançando, a gente vai lançar aí na lista de curiosidades e você vai ficar sabendo tudo sobre o Vasco de hoje e de antigamente. Valeu? Então, compartilha. Um abraço aqui do amigo Vascaíno Sem Voz. Um abraço.